ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Oi, criançada, tudo bem com vocês? E aí, vamos continuar aprendendo sobre a Palavra de Deus? Estamos aprendendo sobre o Novo Testamento, não é mesmo? Até o final do ano vamos terminar a Bíblia inteira. Olha que legal! E hoje nós vamos aprender sobre um livro que é pouco falado e pouco conhecido. Vocês adivinham qual que é o nome desse livro? O nome do livro é Filemon. Você já escutou um pouquinho sobre ele? Então, é um livro pouco conhecido e bem curtinho. É o livro mais curto do Novo Testamento. Olha que pequenininho, dá uma página só. Bem curtinho. Mas não é porque ele é curto que ele não traz algo muito importante para nós, não é mesmo? Ele traz algo muito importante e vocês vão aprender comigo hoje. Vamos lá então? Bom, o livro de Filemon, na verdade, é uma carta que foi escrita por Paulo para Filemon. Nós estamos aprendendo várias cartas escritas por Paulo, não é mesmo? E essa é mais uma delas. É uma carta bem curtinha, mas com algo muito importante, um recado para Filemon. Paulo escreve essa carta quando ele estava preso lá em Roma. Ele estava em prisão domiciliar dentro da sua casa, aguardando seu julgamento. E quando ele escreve essa carta é porque aconteceu algo muito especial que ele precisava comunicar a Filemon. Você imagina o que é? Não? Então vamos lá. Filemon conhecia Paulo há bastante tempo, quando Paulo foi na cidade de Colosso levar a palavra de Deus e fundar uma igreja lá. Quando Paulo foi até lá e fundou uma igreja, ele conheceu Filemon. Filemon se converteu a Jesus Cristo e assim eles se tornaram amigos, olha só. E depois, passou um tempo, Paulo foi para Roma e lá ele foi preso, ele estava em prisão. E aí, aconteceu uma coisa que vocês não podem esquecer. Filemon era uma pessoa que tinha dinheiro. E ele tinha alguns escravos. Naquela época, as pessoas que tinham condições melhores tinham escravos para fazer serviços, cuidar deles. E ele tinha um escravo específico chamado Onésio. Esse escravo teve um probleminha com ele. Não fala na Bíblia certinho o que aconteceu, mas ele se entendeu com o seu patrão e acabou fugindo. Na verdade, Filemon achava que ele tinha até roubado coisas dele. Então, esse escravo pegou algumas coisas e fugiu. Ele estava fazendo coisas erradas, não é mesmo? E quando ele foge, ele vai até Roma e ele vai pedir ajuda justo para quem? Para Paulo, isso mesmo. Lembrando que Paulo estava preso dentro da sua casa, aguardando julgamento. E quando Onésimo bate na porta de Paulo, Paulo vai conversar com ele e ele fala que ele era escravo de Filemon. E naquela época, crianças, é importante a gente saber que um escravo, quando ele fazia alguma coisa errada com o seu dono, o seu patrão, ele poderia ter vários castigos muito sérios, pesados mesmo. E ele tinha feito algo de errado, porque ele fugiu. E a pessoa que acolhesse esse escravo, no caso Paulo, também podia passar por consequências. Por exemplo, ia ter que arcar com o prejuízo daquele patrão que estava sem escravo, enfim, várias coisas. Então é importante a gente perceber que naquela época era bem diferente dos dias de hoje. Mas enfim, então Onésimo falou para Paulo o que aconteceu, que ele estava fugindo, e Paulo tinha duas opções: mandar Onésimo embora, vai se virar, ou acolher ele. E aí, o que vocês acham que Paulo fez? Isso mesmo, Paulo acolheu ele. E quando ele acolheu, começou a discipulá-lo, falar da palavra de Deus, falar do amor de Jesus. E Onésimo se converteu a Cristo, olha só. Ele começou a crer na palavra de Deus. E ele se tornou irmão da fé, junto com Paulo. E Paulo, depois que ele se converteu, Paulo falou assim: olha, agora você precisa resolver essa sua situação com Filemon. Porque não é certo, Filemon também é cristão. Você é cristão. Nós temos que colocar vocês dois para conversar e se resolverem. Por quê? Porque como cristãos, eles eram irmãos na fé, entendem? Eles não poderiam ficar brigados
ou Onésimo continuar fugindo de algo que ele fez, que ele poderia pedir perdão. Então Paulo fala para Onésimo pedir perdão para Filemon e voltar para lá. Mas antes dele simplesmente mandar o escravo ir embora, sabe o que ele fez? Ele escreveu uma carta para Filemon. E é essa carta que é o livro de Filemon. Isso que é importante a gente saber. Nessa carta fala algumas coisinhas. Então vamos lá. No comecinho da carta, Paulo primeiro vem fazendo agradecimentos. Olha só. Será que você aí já agradeceu pela vida do seu papai, da sua mamãe, do seu amiguinho? Paulo era uma pessoa extremamente grata. E nessa carta ele começa agradecendo a Filemon, assim ó: meu caro amigo Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Olha só, então Paulo já começa, antes de falar qualquer coisa, agradecendo pela vida de Filemon. Lembrando que Filemon também era cristão. Lembra? Ele se converteu ao cristianismo, se converteu a Deus. E aí, lá na cidade dele, em Colosso, ele fazia cultos nas suas casas, fazia culto no templo. Então, eles tinham o conhecimento da palavra de Deus. E Paulo sabia disso. Sabiam que eles eram irmãos na fé. Então, Paulo começa agradecendo a Filemon. Olha que legal. Então, crianças, antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar de agradecer as pessoas. Paulo, nessa carta, ele veio para fazer um pedido para Filemon. Mas antes dele pedir, ele agradeceu. E isso não só com as pessoas, sabia? Sabia que com Deus também é assim? Quando a gente vai fazer alguma oração, a gente não fica: ai, papai, eu queria tanto isso. Ai, papai do céu, eu queria tanto aquilo. Ai, papai do... Não. Primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus pelas coisas que Ele já faz por nós, por quem Ele é nas nossas vidas. E depois a gente pede. Não é errado pedir. A gente tem sim que pedir para Deus as coisas que a gente quer, que a gente deseja. Mas também temos que saber que o mais importante é a gratidão. Certo? Então aqui nessa carta já começa expressando a gratidão de Paulo pelo seu amigo Filemon. E depois que ele agradece ao Filemon, ele vem falando também sobre o que Deus pode fazer na vida de Filemon. Então ele começa falando: peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que você compreenda mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. E aí ele fala isso, e aí sim ele começa a pedir. Então presta atenção. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. Então, Paulo falou que ele poderia obrigar Filemon a aceitar aquilo, se ele fosse uma pessoa rude, sem amor. Mas aí ele fala que, como é por amor de Cristo, ele vai simplesmente fazer um pedido. Aí vai de Filemon aceitar ou não esse pedido de Paulo. Então ele começa a fazer apenas um pedido. E faço isso, embora eu seja Paulo, representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por conta dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo. Lembra? Onésimo, o escravo que fugiu, esse mesmo. Que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo. Então aqui, crianças, ele já deixa claro para Filemon que Onésimo se converteu a Jesus Cristo. Então ele deixa claro que Onésimo, que antigamente era escravo, que não conhecia a palavra de Deus, agora ele se converteu à palavra de Deus. E ele deixa de ser escravo, porque ele já é livre em Cristo. Então ele é considerado irmão na fé. Antigamente tinha muita diferença entre o dono, o patrão e o escravo. Para eles, o escravo era considerado ninguém. E o patrão, nossa, aquela pessoa com dinheiro, com condições. Mas lembrando que em Cristo Jesus nós somos todos iguais. Então Paulo já deixa bem claro isso aqui, que agora Onésimo sendo convertido, ele se torna igual Paulo, igual Filemon, ele se torna irmão na fé. Então Paulo já deixa isso bem claro aqui, certo? E fala assim também: antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil para você e para mim. Por quê? Porque ele é irmão, certo? Eu estou mandando Onésimo de volta. Então, lembrando que ele estava lá na casa de Paulo e Paulo está mandando ele de volta para Filemon.
E com ele vai o meu coração. Olha que forte o que Paulo fala aqui. Que junto com Onésimo vai o coração dele. Então assim, imagina, Filemon era amigo de Paulo, amava Paulo. Imagina se Paulo pede pra ele, viu? Eu tô te mandando uma pessoa que eu sei que errou com você. Lembrando que Onésimo errou com Filemon, certo? Fez algo que não era legal. Mas Paulo fala, eu sei que ele errou com você, mas ele se arrependeu, ele é uma nova pessoa e junto com ele eu tô mandando o meu coração. Então imagina que forte isso. Imagina se seu amiguinho fala, eu tô mandando esse coração pra você. O meu coração através de um brinquedo, de uma coisa que você gosta, é algo muito forte. E Paulo fala isso através da vida de Onésimo. Então olha a importância que tinha a vida desse escravo para Paulo, certo? Por quê? Porque agora que ele tinha se convertido, ele não era mais escravo, certo? Ele era irmão na fé, então ele era extremamente importante. E aí ele continua, gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou nessa cadeia por conta do evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo. Olha, ele fala de novo sobre isso. Pois agora ele não é mais um escravo, porém, muito mais do que isso. É um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido. E para você agora, ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim mesmo. Então, olha o peso que Paulo coloca nessa carta. Aí a gente fala, nossa, mas que carta curtinha, tia, não tem nada importante. Tem sim. Sabe por quê? Porque aqui Paulo mostra que não é porque era uma pessoa que ele não conhecia, que não era uma pessoa importante, que ele não ia demonstrar amor. Paulo demonstra um amor gigantesco por esse escravo. Por quê? Acolheu na casa dele, falou da palavra de Deus, ele se converteu. E ainda, Paulo está se preocupando de como que ele vai voltar pro dono dele, o patrão dele, se eu não conversar com ele antes. Por quê? Ele poderia voltar e Filemon fala assim, não, você me roubou, então eu vou ter que te punir, certo? Mas Paulo se preocupa com a vida dele. Olha, tão importante que ele se tornou para Paulo. E Paulo tratava ele como da família. Então ele mesmo está falando aqui que é da família, para considerar, tratar ele como se fosse Paulo mesmo. Então olha só a importância que Paulo deu na vida dessa pessoa. Então vamos continuar, que já está acabando. Aqui com a minha própria mão escrevo isto. Eu, Paulo, pagarei tudo. Então, ó, mais uma coisa importante da gente lembrar. Além de Paulo estar pedindo para Filemon acolher Onésimo, perdoar ele, tá? Lembrar que ele está sendo irmão em Cristo, não só um escravo. Paulo ainda toma por si as contas do escravo. Olha só, quem que faria isso, não é mesmo? Paulo toma por si a conta do próprio escravo. Ele fala assim, olha, se por acaso ele roubou alguma coisa, tá devendo alguma coisa pra você, pode pôr na minha conta, porque eu vou arcar com isso, eu que vou pagar. Então, olha só, pra vocês terem noção, Paulo fala isso, eu, Paulo, pagarei tudo. E aqui ele tá falando também que ele escreveu com as próprias mãos. E isso é verdade. As cartas de Paulo, ele que falava, mas algumas pessoas escreviam pra ele. Tá? É importante a gente saber disso. Às vezes ele estava aqui, sentava com alguém para ir ajudando ele a escrever. Já essa carta de Filemon, há relatos que ela foi escrita inteira por Paulo, que Paulo escreveu à mão mesmo, ele mesmo escrevendo, para vocês terem noção a importância que ele deu para esse fato, certo? Para esse acontecimento. Então vamos terminar aqui. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Olha só, ainda Paulo fala isso. Como assim que deve a própria vida? Porque Paulo que foi falar a palavra de Deus para ele, entendeu? E continuando. Portanto, meu irmão, me faça esse favor, por causa do Senhor Jesus. Anime o meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que lhe estou pedindo. E sei que também vai fazer ainda mais. Olha só. Peço também que prepare um quarto para mim,
pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. E aqui ele termina, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E termina a carta. Então, olha só, olha a preocupação de Paulo, como eu estava falando, com esse escravo, porque ele não é mais escravo, ele é irmão em Cristo, e a preocupação dele de como Filemon ia aceitar ele de volta, certo? Porque aqui é uma carta de Paulo pedindo para Filemon acolher esse escravo. Então, olha que importante. Primeira coisa, perdoar o escravo. Certo? Porque ele tinha cometido erros, ele tinha fugido, tinha abandonado o dono dele. Então, primeiramente, perdoar essa pessoa. Segundo, acolher ele e cuidar bem dele. Por quê? Ele falou assim, trate ele como se fosse eu. Paulo falando, trate Onésimo como se fosse eu, Paulo. Então, ele ia ter que tratar muito bem, porque Filemon amava Paulo, certo? Terceiro, ele deixaria de ser escravo. Olha que importante isso. Naquela época, dificilmente o dono deixava o escravo livre. E Paulo está pedindo isso, para ele deixar Onésimo livre, para ser irmão junto com ele, para se alimentar na mesa junto com ele, para ter uma união de irmãos na fé, porque Paulo está falando que ali eles são iguais. Então, olha só, Paulo está pedindo 3 coisas principais para Filemon em uma simples carta. E coisas que naquela época não eram tão fáceis assim. Não era tão fácil para alguém que tinha uma condição financeira boa, que tinha bastante dinheiro, simplesmente falar assim, não, eu vou deixar meu escravo livre para ser meu amigo, meu irmão. Mas lembrando que Filemon também conhecia a palavra de Deus. Filemon também era firmado na palavra de Cristo. Então, será que ele fez isso? E aí, fica a dúvida. Será? Vocês acham que sim? Eu acredito que sim. Sabe por quê? Essa carta trata sobre a carta que Paulo mandou para Filemon. Mas nós não temos uma resposta, sabia? Olha que interessante. Deixa uma falta, né? Da gente saber o que aconteceu. Mas e aí? O que você acha que aconteceu? Então, eu acredito que Filemon acolheu esse escravo muito bem, assim como Paulo pediu. Mas para vocês verem a importância da atitude de Paulo, de olhar para alguém que estava precisando de ajuda, porque quando o escravo chegou na porta da casa dele, ele estava pedindo por ajuda, porque ele estava fugitivo, estava longe da sua terra, estava fugindo. Então, primeiramente, Paulo olhou para ele e o acolheu. Segundo, acolheu e também falou da palavra de Deus. Às vezes a gente fica preocupado, eu vou acolher a pessoa, tem algum amiguinho meu que tá passando por alguma dificuldade, eu acolho, eu vejo uma pessoa passando fome na rua, eu vou lá e dou alimento. Legal, é muito bom mesmo, mas além disso, não é só isso. Além disso, Paulo dá a vida eterna, porque ele fala de Jesus para ele. Ele não está alimentando só o físico daquela pessoa, e sim aumentando o espiritual, está alimentando a parte espiritual desse escravo, falando de Jesus para ele. Porque na Bíblia mesmo fala, quando a gente tem Jesus, a gente não vai ter mais fome, mais sede, porque ele sacia nossa vida espiritual por dentro. Então Paulo, além de dar um lar para aquele escravo ficar, além de dar alimento para ele, Paulo dá alimento eterno para ele. Por quê? Falou de Jesus para ele. Ele se converteu através do que Paulo falou. Paulo falou sobre Jesus, Paulo falou do amor de Jesus por ele, e através disso ele se converteu a Jesus. E aí, será que você está falando pro seu amiguinho, a sua amiguinha, o vovô, o tio, a mamãe, o papai, sobre Jesus Cristo? Olha a importância da gente falar. Aí é o mais importante, depois que Paulo fala e esse escravo se converte a Jesus Cristo, ele se torna uma nova criatura. Por quê? Porque naquela época o escravo não tinha valor. Mas para Cristo, ele estando convertido na palavra de Deus, ele tem um valor gigantesco, gigantesco. E sabia, crianças, que nós também somos escravos? Como assim, tia? Somos do pecado. O pecado nos torna escravo. A gente fica preso no pecado. A gente fica toda hora fazendo coisa errada quando a gente está em pecado. Fica falando mal do amiguinho, fica batendo no irmãozinho,
respondendo papai e mamãe, isso é pecado. E o pecado nos deixa escravo, nos deixa preso nele. E quem que pode nos libertar? Jesus Cristo. Exatamente igual na história. Quando a gente conhece a palavra de Deus, conhece Jesus Cristo, se converte, acredita nele e quer continuar juntinho com ele, a gente começa o quê? A sair do pecado e não é mais escravo. Agora nós somos livres. Livres para sermos irmãos na fé, para sermos filhos de Deus e para estarmos unidos, podendo falar sobre a palavra de Deus para as outras pessoas também. Certinho? E aí, aprenderam um pouquinho sobre a história de Filemon? Então, espero que vocês também falem para os amiguinhos de vocês sobre essa história, que é muito importante, tá bom? Vamos falar com o Papai do Céu, então, para agradecer a nossa história de hoje e finalizarmos? Vamos lá, feche o seu olhinho aí na sua casa. Papai do Céu, obrigada por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigada por mais um estudo na Tua Palavra, Senhor. E te agradeço, meu Deus, pela vida de cada criança que está assistindo, Senhor. Que o Senhor continue conosco, cuidando das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, crianças. Um beijo e até mais. Tchau! Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou